Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria, mais uma vez, estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor, nesse tempo que o Senhor tem nos dado, irmãos, de quarentena, esse tempo de resguardo, que estamos na nossa casa com as nossas famílias. Eu queria transmitir, irmãos, uma palavra de Deus ao coração dos irmãos, ao coração da igreja nesta noite. Para isso, irmãos, eu vou utilizar o Salmo 139. É um salmo bastante conhecido dos irmãos, bastante conhecido da igreja. E eu quero ler, embora a gente vá meditar no salmo inteiro, eu queria ler apenas o primeiro versículo, que é um versículo 1 que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. É um salmo de Davi, em que Davi ele engrandece a Deus pelos atributos do Senhor. Dizemos que esses atributos eles são incomunicáveis, ou seja, no Salmo 139, Davi ele louva a Deus por aquilo que Deus é e pelos atributos que só Deus tem. São atributos que Deus não comunicou ao homem. São eles a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença, ou seja, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, todos os lugares que Ele queira estar. Deus pode todas as coisas e Deus conhece todas as coisas. Esses atributos só Deus tem, assim como a imutabilidade, são atributos que só Deus tem. Mas no Salmo, Davi vai falar da onipresença, da onisciência e da onipotência. É interessante, irmãos, que quando a gente pensa nesses atributos de Deus, nós devemos nos consolar com isso, O fato de Deus nos conhecer, o fato de Deus conhecer todas as coisas, o fato de Deus estar em todos os lugares, o fato de Deus poder todas as coisas, são atributos que devem nos consolar. Mas às vezes, irmãos, são atributos que parecem nos assustar, são atributos que parecem nos ameaçar. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós, acredito que semelhante a Davi também, nós queremos nos esconder de Deus, não é verdade? Às vezes passamos por circunstâncias na nossa vida que a nossa vontade é nos esconder de todos, inclusive nos esconder de Deus. Mas Davi, ele vai dizer para nós nesse salmo que ele procurou se esconder de Deus, mas ele não achou nenhum esconderijo, ele não achou um lugar onde ele pudesse se esconder de Deus. Porque vemos aqui, irmãos, o poder de Deus em segurar na mão do seu povo e conduzir o seu povo, e conduzir você, e conduzir a mim, como diz o hino da harpa, quer nas trevas, quer na luz, O Senhor, Ele nos conduz e nada pode nos separar do Senhor. Inclusive, ele vai mostrar nesse salmo aqui que ainda quando ele estava informe no ventre da sua mãe, ele era ainda um feto, o Senhor já estava lá cuidando dele, guardando ele, e depois da morte, depois da sepultura, o Senhor também estará lá. Então, não há onde Deus não esteja. É um amor rebelde, é um amor que quando o filho tenta escapar, ao olhar para o lado, o Senhor estará lá, o Senhor estará guardando o seu filho. É um salmo também, irmãos, que nos mostra que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conhecerei a mim mesmo. Quanto mais eu conheço da criação de Deus, mais eu conheço da criação de Deus, mais eu conhecerei de mim mesmo. É um salmo pessoal também, porque a gente percebe em todos os versículos, nos 24 versículos desses salmos, os pronomes pessoais e os pronomes possessivos, eles aparecem por 31 vezes. Nos 24 versículos, eles aparecem por 31 vezes. São as palavras eu, me, meu, minha. Ou seja, qual é a importância disso? É muito fácil eu entender que Deus sonda os outros. É muito fácil eu entender que Deus conhece os outros. É muito fácil saber que Deus conhece as outras pessoas. Mas Davi nos leva aqui à reflexão de que o Senhor conhece a nós. O Senhor conhece a mim. O Senhor conhece a você. Ou seja, o Salmo diz que Deus ele se relaciona e ele conhece
os meus pensamentos, ele fala dos meus caminhos, ele fala da minha cama, ele fala ao meu redor, o meu levantar, o meu deitar, a minha mãe, me fizeste, meus ossos, ou seja, é um salmo pessoal. Então, que o Senhor nesta noite possa falar contigo de forma pessoal. Ele é o teu Deus, ele conhece o teu caminho, ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Então, é isso que o Salmo nos mostra. Deus está presente, Deus conhece, Deus pode na tua vida, de forma pessoal. Esse Salmo, irmãos, ele é dividido pelos teólogos, pelos estudiosos, os 24 versículos, em 4 sessões de 6 versículos. Ou seja, do versículo 1 ao versículo 6, Davi fala da onisciência de Deus. Do versículo 7 ao 12, ele vai falar sobre a onipresença de Deus. Do versículo 13 ao 18, Davi fala da onipotência de Deus. E do versículo 19 ao 24, Davi ele vai adorar a Deus por essas realidades. Ele vai adorar a Deus pelos atributos que Deus tem e que somente Deus tem. Então, quando a gente medita, irmãos, depois os irmãos leiam, por favor, o Salmo inteiro. Quando você medita nos primeiros 6 versículos, você vai ver Davi engrandecendo a Deus pela sua onisciência. Veja só, para eu me fazer conhecido dos homens, para que alguém possa me conhecer, eu preciso falar. Né? Quando eu falo, quando eu me expresso, eu me torno conhecido. Para o inimigo, irmãos, das nossas almas, para o diabo conhecer a nós, a gente precisa falar. Ele não conhece os nossos pensamentos. E Deus? A Bíblia fala que Deus conhece o nascedouro dos nossos pensamentos. Deus conhece a fonte das nossas intenções. Olha que coisa tremenda. O versículo 2 vai dizer que o Senhor, ele nos conhece de longe. Ou seja, antecipadamente. Deus, para nos conhecer, irmãos, ele não precisa de entrevista, ele não precisa de relatórios, ele não precisa de testemunhas, ele não precisa de acariações. Deus nos conhece de longe. O Salmo 138, verso 6, vai dizer assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe ele conhece os arrogantes. Ou seja, o Senhor conhece o homem de longe. Aqui fala longe, não só no sentido geográfico, mas no sentido de tempo, bem antecipadamente, antes mesmo do homem nascer. Deus sabe tudo o que você falou hoje. Deus sabe tudo o que você vai falar amanhã. Olha que coisa tremenda. Ele sabe o que você falou hoje, ele sabe exatamente o que você vai falar amanhã. E o verso 5, ele tem algo impressionante. Davi vai dizer assim, ó: como um grande guerreiro, Davi sabia que quando o inimigo o fechasse pela frente, o cercasse pela frente, ele deveria recuar. Se o inimigo estivesse atrás, ele deveria avançar. Mas ele vai dizer assim, Deus, ele é um Deus que fecha pela frente, e se ele recuar, ele também está na retaguarda. Para onde eu fugirei? Ele vai dizer assim no verso 5, tu me cercas por trás e por diante, ou pela frente. E tu põe a tua mão sobre mim. Ou seja, quando ele fala tu me cerca por trás, fala do passado. Tu me cerca pela frente, o Senhor conhece também o meu futuro. E põe a tua mão sobre mim. Ou seja, fala do presente. Estamos encaixotados pela presença, pelo cuidado, pelo conhecimento de Deus. E volto a te dizer, isso é motivo de consolo, isso é motivo de refrigério, isso é motivo de paz. Sabermos que o cuidado de Deus está lá na frente, que o cuidado de Deus esteve lá atrás e que o cuidado de Deus está conosco hoje, agora, nesse tempo que estamos vivendo. O Senhor te cerca pela frente, o Senhor te cerca por trás e o Senhor põe sobre ti a sua mão. E aí, você consegue entender isso? A gente não consegue entender, a gente não tem esse atributo. Davi fala assim, eu não consigo entender. Ele vai dizer no verso 6 assim, ó, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, está fora do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Como explicar, irmãos, esse cuidado que nos cerca por todos os lados, em todos os tempos? Glória a Deus pela sua onisciência. E aí do verso 7 em diante, até o verso
do verso 7 ao verso 13, ao verso 12, ele vai dizer o seguinte, sobre a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Os esconderijos, irmãos, que o homem cria para se esconder de Deus, eles são enganosos. Somos cercados. O hebraico traz a expressão cirandar, ou seja, Deus ciranda. Os nossos caminhos, irmãos, por mais tenebrosos que sejam, por mais escuros que sejam, eles são familiares para Deus. Eles são absolutamente conhecidos por Deus. Sabe o que é tremendo nesse salmo, irmãos? Que eu fico maravilhado com o Salmo 139, é que ele foi escrito por um homem que sabia o que era fugir. Ele foi escrito por Davi. E Davi, a Bíblia vai nos dizer que por alguns anos ele teve de fugir do exército de Saul. Lá na frente, Davi teve de fugir do exército de Absalão, seu próprio filho. Ou seja, Davi era perito em escolher os melhores esconderijos. Exército inteiro, irmãos, de uma nação atrás de um homem no deserto e não encontraram uma vez Davi. Pelo contrário, Davi algumas vezes encontrou Saul vulnerável e não fez nada com ele. Davi conhecia cada deserto. Davi conhecia cada caverna, Davi conhecia cada rio, Davi conhecia cada vale ali de Israel. Porém aqui, Davi ele percebeu que ele estava diante de alguém maior que Saul, alguém maior que Absalão, alguém maior que o exército de Israel, alguém maior que um exército muito bem preparado. E Davi vai perguntar, como fugir dele? Suba o mais alto que você consegue. Ele estará lá. Desça no mais profundo que você desejar. Ele também estará lá embaixo. Glória a Deus pela sua onipresença. E ele vai chegar a dizer assim, ó, se eu tomar, no verso 9, se eu tomar as asas da alva, ou as asas da alvorada. O que se refere a isso? Ele se refere ao nascer do sol, que expande rapidamente a sua luz e atinge toda a imensidão do mar, do oriente ao ocidente. Jonas quis fugir nas asas da alva, né? E quis navegar para longe no mar, no rumo de Tarsis. Sempre que o homem quer fugir de Deus, irmãos, ele vai encontrar alguém para pagar sua passagem, como no caso de Jonas, né? Jonas quis fugir, mas quando ele percebeu, sabe quem estava lá na imensidão do mar? O Senhor. O Senhor estava lá. Sabe, irmãos, o que é tremendo? Quando um filho, dentre os homens, quando um filho quer fugir de casa, o pai vai atrás do filho. No caso do Senhor, não. Quando um filho quer fugir, não é que o Senhor vai atrás, o Senhor já está lá no destino. O Senhor está aqui e o Senhor está lá. Glória a Deus. Ele chega no esconderijo antes mesmo do fugitivo. Ele é mais rápido. Veja, quando Davi fala aqui das asas da alva, ele fala aqui da rapidez, né? Ele fala assim, se eu fugir nas asas da alva e morar na extremidade do mar, até ali a tua mão me susterá. Ou seja, se eu tentar fugir na velocidade da luz, o Senhor chegará lá primeiro. Glória a Deus. Quem sabe, irmãos, Deus só habita na luz, pensou Davi. Eu vou fugir então para as trevas. Já que o Senhor está na luz, eu vou fugir para as trevas. Imagina, nada disso. As trevas mais densas, a Bíblia vai dizer aqui, são como luz para o Senhor. Glória a Deus. Irmão, eu quero deixar para o teu coração, volto a dizer, é um salmo pessoal. Qual é a primeira coisa, irmãos, que um crente faz, que um homem faz, quando ele está em pecado, quando ele peca contra o Senhor? É tentar fugir de Deus, é fugir da igreja, é fugir da presença dos irmãos, na verdade. Se ele encontra o irmão na rua, paz do Senhor, ele já atravessa a rua, como se fosse possível fugir de Deus. E quando Davi usa aqui a expressão trevas para tentar fugir de Deus, ele poeticamente está falando de algo que está oculto, algo que está às escondidas, né? É como o crente que vai para um lugar que ele não deve ir, achando que o Senhor não está lá, achando que lá ele vai fugir do alcance do Senhor, ele vai fugir do domínio do Senhor. Não adianta, até nas trevas o Senhor está, diz a palavra de Deus. E por último, ele vai glorificar a Deus pela onipotência de Deus.
Davi vai demonstrar que poeticamente que Deus trabalha até no escuro. Olha o poder de Deus. Olha a onipotência que Deus tem. Veja, se um artesão, uma pessoa para fazer alguma obra, entrasse numa caverna totalmente escura para fazer a sua obra, o que conseguiria fazer? Que tipo de obra produziria, irmãos, no meio de uma densa escuridão? Todavia, Davi vai mostrar para nós o seguinte: Deus é tão perfeito, a obra de Deus é tão perfeita, inclusive no escuro, que Ele formou a cada um de nós no ventre da nossa mãe sem precisar de luz e sem precisar de assistente. Na escuridão do ventre, Ele nos fez, e nos fez de uma forma tão gloriosa, nos fez de uma forma tão perfeita. Aquele que nos entreteceu na escuridão não nos conheceria? E aqui, quando Davi fala que Deus nos entreteceu, ele usa o termo tecer, que é da origem a um tecido, ou seja, fez cada parte, fez cada ponto, fez cada detalhe. A escuridão poderia me esconder daquele que me fez no escuro. Glória a Deus. Alguém diz que esse salmo é o salmo da mulher grávida, né? Deus te fez. Glória a Jesus. Esse salmo, irmãos, é um dos textos, inclusive, que fundamentam a igreja reprovar o aborto. Porque nós entendemos por aqui que nós não nascemos porque os nossos pais erraram a tabelinha. Nós não nascemos por um erro humano. Nós nascemos como um projeto de Deus. Então, diante disso, quando Davi ele pensa da forma como ele foi formado, da forma como ele foi feito no ventre da sua mãe, ele fala, esse Deus ele é onipotente, ele pode todas as coisas, porque mesmo no escuro ele me formou. E para nós encerrarmos, irmãos, algumas lições práticas aqui, no verso 18, possui um sentido também poético, que o português ele não consegue atingir. Ele vai dizer assim, ó, se eu os contasse o que as obras do Senhor, seriam mais do que os grãos da areia. No original aqui a ideia é o seguinte, quando eu começo a contar os pensamentos e as obras de Deus, eu conto, durmo, né? Fico cansado, durmo, e quando acordo, esses pensamentos ainda estão ali, essas obras ainda estão ali. E isso deixa a minha mente, deixa os meus pensamentos, deixa o meu coração maravilhado, deixa o meu coração encantado com esta obra do Senhor. Do verso 19 ao 22, embora esses versos 19 a 22 parecem estar um pouco desconectados, né, do texto, Davi aqui vai nos lembrar que a maioria dos homens não conseguem compreender, não atentam para essas obras do Senhor. A maioria dos homens não param para meditar sobre o Criador. A maioria dos homens, eles são ignorantes em relação a essas verdades espirituais, em relação a si mesmos. Volto a dizer, o homem só conhece a si, se antes ele conhecer ao Senhor. Se o homem não conhecer ao Senhor, ele não conhecerá a si próprio. Então, do verso 19 a 22, Davi vai nos alertar de que os homens não param para meditar. Por isso, eles não ficam maravilhados diante dessa obra do Senhor. Depois, irmãos, que o salmista, ele desistiu de fugir de Deus, ele viu as maravilhas do Senhor, ele viu o poder do Senhor, a presença do Senhor em todo lugar, ele faz um pedido a Deus, ele se rende a Deus, ele se entrega a Deus e pede ao Senhor, sonda-me, ó Deus. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, ele vai usar 3 verbos, sondar, provar e guiar. Você consegue, irmãos, examinar a si mesmo? Você vê como a gente tem dificuldade, irmãos, quando alguém chega para nós, numa entrevista de emprego, e fala assim, me fale sobre 5 defeitos que você tem. Parece que a gente tem dificuldade, principalmente, irmãos, de conhecer os nossos defeitos, de conhecer as nossas falhas. Mas Davi aqui, depois de ficar maravilhado com o poder do Senhor, ele fala, Senhor, me examine, por favor, me sonda, né? E depois de me examinar e de me sondar, e sondar aqui é avaliar por dentro, é investigar, é explorar. O salmista, depois de fazer tudo isso, ele vai falar, depois que eu fizer tudo isso, o Senhor me guia.
Ou seja, é como se o salmista estivesse dizendo: eu não sei cuidar de mim mesmo, eu não sei guardar o meu coração. Glória a Deus, irmãos. Feliz é o homem que reconhece isso. Feliz é o homem que chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu não sei cuidar de mim mesmo. Me examine, me sonda, me limpa, me guie, me conduza. Foi isso, irmãos, que faltou para Pedro quando o Senhor alertou a Pedro. O Senhor Jesus disse a ele que ele o negaria, né? E Jesus estava ali sondando a Pedro. Mas Pedro, irmãos, ao invés de confiar na sonda do Senhor, ele preferiu confiar em si mesmo. Chegou a dizer para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu porém não. Qual foi o resultado, irmãos? As circunstâncias mostraram que aquele Pedro corajoso, capaz de salvar o próprio Senhor, né, e se tornar o maior discípulo de todos os tempos, ele não existia. Aquele Pedro era uma farsa. Sempre que nós confiarmos em nós mesmos, irmãos, para conduzir a nossa vida, nós nos tornamos uma farsa, nós nos tornamos uma mentira, nós nos tornamos pessoas covardes, pessoas que têm que se esconder os defeitos. Aquele Pedro não existia, aquele Pedro precisava de uma transformação, aquele Pedro, irmão, precisava fazer o que Davi fez. Graças a Deus que depois ele chegou a esse nível e ele fez isso. Então, para a gente concluir agora, quem escreveu este salmo, irmãos, foi Davi. E pensa no homem que podia se orgulhar do coração que tinha. Lembra lá atrás, quando Samuel foi ungir Davi na casa do pai dele, Jessé? A Bíblia fala que Samuel viu ali os filhos de Jessé, olhou para a aparência daqueles homens, até pensou que seria um deles o escolhido do Senhor, mas o Senhor repreendeu a Samuel e falou: Samuel, você olha a aparência, eu olho o coração. E quando Deus olhou para o coração de Davi, Deus se agradou do coração de Davi. Então Davi poderia se orgulhar do coração que ele tinha. Em Atos, Lucas chega a dizer que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas qual foi o pedido deste homem, irmãos, que tinha um coração desse jeito? Sonda-me, Senhor. Prescruta, explora, investiga, esquadrinha o meu coração, vê se há nele algum caminho mau e corrige, e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós nesta noite, irmãos, possamos nos entregar como Davi se entregou, que nós possamos orar como Davi orou, tendo a plena certeza de que o Senhor nos conhece, a plena certeza de que o Senhor está conosco. Então que esses atributos do Senhor possam ser nesta noite um consolo para o teu coração. Irmão, o Senhor te conhece. Aí, se você vai para a tua despensa vazia, o Senhor está lá, o Senhor está vendo. Aí, se você vai para aquele problema, para aquela causa que você não quer tocar, que te dá trauma, o Senhor está lá. E volto a dizer, isso é um motivo de consolo para nós. Aonde você acha que Deus ainda não pôs a mão, que Deus ainda não agiu, que Deus ainda não interviu, pode ter certeza, meu amado irmão, o Senhor está lá, o Senhor conhece. Até nas trevas da nossa vida, o Senhor está lá. Que o Senhor te guarde, que o Senhor continue te cercando, te cirandando na frente, atrás e hoje. Que a mão amiga do Senhor continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a obra das tuas mãos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora, irmãos. Fazer uma oração, eu te convido a inclinar a cabeça, a fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Grande Deus, maravilhoso é pensar nas tuas obras, é pensar no teu poder, é pensar na tua soberania, é pensar, ó Deus, no teu domínio, Senhor, na tua glória. O Senhor está. Meu Deus, em relação ao nosso futuro, Pai, não é que o Senhor estará lá, o Senhor está lá. Em relação, ó Deus, aos nossos problemas, não é que o Senhor estará lá, o Senhor está lá. O Senhor já está no nosso hoje, o Senhor está no nosso ontem, o Senhor está no nosso amanhã, meu Deus. E nós te louvamos por isso. Pai, se há alguém ouvindo esta mensagem, ó Pai, que tem tanto, está se esforçando tanto, ó Pai, em fugir do Senhor, em se esconder do Senhor, meu Deus,
tenha misericórdia. Que essa pessoa possa, como Davi, se render a Ti, ó Deus eterno, e reconhecer, ó Deus, a glória, a soberania do Senhor. Que essa pessoa possa se render e possa orar a Ti como orou Davi. Que nós possamos orar a Ti. Sonda-nos, ó Deus. Investiga-nos, ó Pai. Ó Deus, no profundo do nosso coração, e nos ajuda a caminharmos pelo caminho eterno para a glória do Teu santo e bondoso nome. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.